Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. O tema da nossa aula de hoje é modernismo. Para falar em modernismo, não há como não falar de um marco que dá início oficial a esse movimento literário no nosso país, a Semana de Arte Moderna. Então, oficialmente, o modernismo, ele inicia no Brasil em 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, com a chamada Semana de Arte Moderna, que foi um grande evento cultural que reuniu dos mais diversos artistas, como pintores, escritores, músicos, que traziam uma nova proposta de arte. Eles propunham a ruptura com a tradição e a criação de uma nova estética que contasse com total liberdade de criação. Na literatura, especificamente, o que se produzia até então era uma espécie de imitação do modelo europeu. A literatura produzida aqui era uma cópia, né, uma imitação da literatura produzida na Europa. Os nossos movimentos literários sempre foram tardios, aconteciam logo depois que já tinham ocorrido na Europa. Então, o modernismo ele vai apresentar a proposta de uma literatura de cunho verdadeiramente nacional, né? Autêntica, uma literatura genuína que apresentasse, através da prosa, da poesia, as idiosincrasias nacionais, as particularidades nacionais. Então, por isso, a valorização de uma linguagem mais próxima do dia a dia, por isso, a defesa, né, pelos versos brancos, versos livres, que são versos que não seguem um modelo de métrica, de rima específico, tá? Essas são as principais características da produção dessa primeira fase do modernismo. Nós vamos compartilhar agora alguns slides para que nós possamos evidenciar de que forma essas características são encontradas nas produções artísticas. Bom, essa imagem representa esse grande evento que foi a Semana de Arte Moderna, né, e os principais artistas que fizeram parte desse encontro. Tá? Essa frase, a nossa estética de reação, como tal, é guerreira, resume, né, a proposta desses artistas. Então, inovar a arte brasileira, trazer novas possibilidades estéticas, experimentalismo formal, temático, ok? É uma fase, essa primeira fase do modernismo, que inicia em 1922, é chamada fase heróica do modernismo. Por que a fase heróica do modernismo? Porque os artistas que iniciam esse movimento querem mesmo chocar, romper definitivamente com modelos considerados ultrapassados, conservadores, construir uma literatura mais nacional. Os principais nomes que nós podemos citar, né, são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Murilo Mendes, o próprio Drummond, entre outros. Esses artistas fazem parte, né, da Semana de Arte Moderna e trazem novas propostas de produção. Esse quadro, intitulado Abaporu, que foi produzido em 1928 pela Tarsila do Amaral, até então ela era casada com Oswald de Andrade, né, ilustra bem essa proposta dos modernistas. A gente observa uma arte completamente diferente da que se espera, completamente diferente daquela arte convencional, tradicional, né? Aquela arte mimética que representa a realidade tal qual ela se apresenta. Nessa imagem, nós observamos aí formas desproporcionais. Reparem que o cenário, né, a vegetação, o sol, o céu bem azul, as cores escolhidas representam, aí são marcas de brasilidade. O verde, o azul, o amarelo. Mas essa figura representada
apresenta formas desproporcionais. Diz-se, alguns críticos, né, interpretam esse braço enorme, essa perna enorme, com um pé gigantesco, sinalizam que essa forma desproporcional representaria a força de trabalho brasileira, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, que precisa, né, empreender um trabalho duro. A maior parte da população, nesse contexto da República Velha, né, é de trabalhadores braçais, que efetivamente realizam trabalhos duros, vivenciam situações de desigualdade social. E essa cabeça pequena, segundo alguns críticos, representaria o intelecto, né, restrito a poucas pessoas. Então, nesse contexto de desigualdade, uma grande parte da população precisa desempenhar o trabalho duro, árduo, e uma pequena parte tem acesso à educação, tem acesso à cultura. Uma pequena parte, uma pequena parcela tem acesso a bens culturais. Então, essa imagem aí representaria traria essa noção dessa, né, desproporção. Sinalizaria também um processo de desumanização do homem. Então, são algumas possibilidades. De qualquer forma, o interessante é nós pensarmos que essa pintura é uma pintura nada convencional, que traz novas possibilidades de leitura. Assim como poemas como esse aqui, Erro de Português, de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um dos principais nomes da primeira fase do modernismo, não é? Trabalhando sempre com irreverência, com humor. Então, ele vai desconstruir os modelos tradicionais produzidos até então, através de uma linguagem, da utilização de uma linguagem leve, trabalhando temáticas voltadas para o cotidiano. O texto é mais próximo do leitor. Esse poema, assim como outros, são chamados de poema pastiche, poema piada, porque eles vão trabalhar, eles vão desconstruir justamente essas noções, né, consolidadas, essas noções que nós temos da arte tradicional produzida até então. O modernista, ele valoriza elementos nacionais, símbolos nacionais, começa a valorizar essa questão da brasilidade, então eu posso valorizar a cultura nacional, mas utilizando também lentes críticas. Enquanto no romantismo os poetas idealizavam a paisagem natural, idealizavam o povo para o projeto de construção identitária e de criação da literatura, os modernistas mudam essa perspectiva. Existe a preocupação com o nacionalismo, mas sem perder de vista a abordagem crítica da realidade. Então, observem esses versos do Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, reparem, a gente já observa esse tom, né, de deboche, de ironia, tá? E o próprio título já sinaliza isso, Erro de Português. E dá margem aí a uma dupla possibilidade de interpretação ao português língua, né? E ao português como adjetivo pátrio, representando aí o colonizador. A poesia dessa primeira fase é aquela poesia de choque, que mostra claramente essa ruptura com a tradição. O abandono aos versos convencionais, abandono à questão da rima, isso não importa para a produção. A diferença na abordagem temática. Essa canção do Exílio, do Murilo Mendes, é uma paródia da canção do Exílio do Gonçalves Dias. Na canção do Exílio do Gonçalves Dias, nós observamos, né, uma idealização, uma romantização em relação aos símbolos nacionais. Então, todos aqui lembram do poema do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha o que o Murilo faz. Então, tudo no Brasil, nesse contexto romântico, tudo que existe aqui, se configura como exemplo de símbolo nacional, é melhor. Tudo é perfeito, não há defeitos.
Na Canção do Exílio de Murilo Mendes, que é uma paródia que subverte completamente o sentido original, né, do texto do Gonçalves Dias, há uma desconstrução dessa imagem idealizada. Vamos observar. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos, vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Percebam que nesse poema do Murilo Mendes, ele exalta alguns símbolos, mas apresenta também o olhar crítico sobre condições que se configuram como mazelas sociais. Ele menciona a questão da inflação, da influência estrangeira no nosso país, denuncia, através da poesia também, a exploração do trabalho de alguns grupos sociais. Então, no modernismo, né, há a proposta de valorização de alguns elementos, mas utilizando, sem deixar de vista, a perspectiva crítica. A gente observa também, né, essa liberdade tão cultuada pelos modernistas. Não há respeito à questão da métrica. Então, os versos, eles são livres. Cada verso apresenta uma métrica. Não há um modelo pré-estabelecido para a produção. O poeta ele pode produzir uma poesia com o número de versos que ele quiser, com o número de sílabas poéticas que ele quiser, e pode simplesmente não se valer de rima. Ele conta com licença poética, com liberdade formal, com inovação, né, estética para isso. O mesmo ocorre com o famoso poema do Drummond, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, outro exemplo de poema pastiche, poema piada, porque ele repete a construção para enfatizar essa ideia de proposta de ruptura com a tradição, e essa pedra no caminho, metaforicamente, representam os empecilhos, as adversidades, que nesse contexto dos modernistas seria essa tradição, o conservadorismo, essa imitação do modelo europeu. Tanto que Oswald de Andrade propõe o movimento da antropofagia, né, o movimento antropófago, que objetiva o seguinte: olha, nós podemos nos apropriar da cultura estrangeira, sim, até porque o Brasil é um país de dimensão continental, com várias influências, há muitos imigrantes que contribuíram também na construção da identidade. Então, nós podemos nos apropriar de elementos da cultura estrangeira, mas nós temos de adaptar esses elementos da cultura estrangeira à realidade brasileira. Então, vamos deglutir, vamos comer, entre aspas, a cultura estrangeira, adaptando-a à nossa realidade. E aí a gente constrói uma nova proposta de arte. Essa era a lógica do movimento antropófago, presente aí nessa primeira fase do modernismo também. Então, gente, para resumir, nós poderíamos traçar como panorama geral a questão da ruptura com a tradição, através de marcas de reverência. A gente tem de pensar nos poemas piadas, nos poemas pastiches, né, que quebram essa expectativa convencional. A questão da brasilidade, em todos esses poemas busca-se, de alguma forma, valorizar elementos nacionais, mas com uma perspectiva crítica, sem perder de vista a perspectiva crítica. As experimentações artísticas visam lutar por uma liberdade formal. Então, eu não preciso escrever versos que sigam um modelo de métrica, eu vou fazer versos livres, versos brancos que não precisam apresentar um modelo de rima. Eu vou utilizar uma linguagem mais leve, mais próxima do dia a dia do leitor,
A gente se depara, inclusive, com usos informais da linguagem em muitos desses poemas, o que não acontecia na poesia tradicional. E os temas são mais voltados para o cotidiano. São temas com os quais os leitores se identificam. Então, esse seria o panorama geral, e nós não podemos esquecer, mais uma vez, que o grande marco foi esse evento cultural, que foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em 1922. No próximo vídeo, nós vamos observar as características da segunda fase desse movimento, ok? Muito obrigada, até a próxima.